construindo a sua vida. Porque neste sermão, o Senhor Jesus Cristo deixou claro a verdadeira justiça, ou seja, a vontade de Deus para as nossas vidas. E o que as pessoas deveriam e ainda devem considerar e praticar à luz dessa palavra. Ou seja, uma bem-aventurança, Jesus propõe aqui. Uma forma diferente de viver e também de agir. Portanto, o Sermão do Monte é desafiador. O desejo de Jesus era e ainda o é que as pessoas pratiquem os seus ensinamentos, que as pessoas sejam, de fato, sal da terra e luz do mundo, que as pessoas sejam uma referência para os demais. Esse é o desejo do Senhor Jesus para cada um de nós. Portanto, o Sermão do Monte, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, chamam a nossa atenção à obediência. Obediência a Deus em nossas vidas. Obediência é fundamental na vida cristã. É necessário que nós pratiquemos. É necessário que nós vivamos de fato o que nós confessamos crer. Ou seja, mais do que isso, é a correta motivação em fazer o que estamos fazendo para a glória de Deus. Amém? Portanto, a pergunta continua de pé. Como estamos nós construindo as nossas vidas? Como estamos nós edificando as nossas vidas? E a referência aqui para casa é justamente a vida. Como estamos nós construindo as nossas casas, onde estamos edificando as nossas casas e como estamos edificando as nossas casas, as nossas vidas. E o texto, ele chama a nossa atenção. Observe comigo o verso 24. Quem ouve estas minhas palavras, Jesus está terminando praticamente o Sermão do Monte. E ele está agora fazendo perguntas. Quem ouve estas minhas palavras e as praticas será comparada a uma pessoa prudente, que edificou, que fundou, que estabeleceu, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, construir uma casa sobre a rocha significa fundamentar a vida na palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus é fundamental em nossas vidas. Tiago capítulo 1, verso 25 diz assim que a pessoa que observa atentamente a palavra de Deus e pratica os ensinamentos, não esquecendo o que ouviu, terá qualidade de vida e prosperará em tudo o que fizer. No verso 25 do nosso texto, o Senhor Jesus Cristo nos informa que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Então, a constatação que nós fazemos aqui é que as tempestades da vida são as provações. E o que vai fazer a diferença em nossas vidas não é a aparência externa, porque aparentemente todas as casas estão fixadas no chão, todas as casas são iguais. Aparentemente também todas as pessoas são iguais. Mas em nossas vidas, o que vai fazer a diferença é quando chegam as tempestades, quando chegam os ventos contrários. Quando eles se aproximam, quando a enfermidade bate à nossa porta, não é a aparência que vai fazer a diferença, pois aparentemente todos nós somos iguais. O que vai fazer a diferença em nossas vidas é onde nós estamos alicerçados. E nós precisamos edificar, construir, fundamentar as nossas vidas na rocha, e essa rocha é Jesus. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é o Evangelho, Jesus Cristo é a rocha. Isso sim vai fazer a diferença em nossas vidas. Isso sim faz a diferença na vida de uma pessoa a qual um dia consagrou, entregou a sua vida ao Senhor. Entregou a direção da sua vida ao Senhor.
Porque Jesus também disse em João capítulo 8, verso 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Isso é identificação. Portanto, precisamos ouvir a palavra de Deus e também colocar em prática essa palavra ouvida, tá, durante a nossa vida, durante os dias, quando a vida acontece. E tendo analisado essa postura desse construtor prudente, dessa pessoa que edifica sobre a rocha, sobre um firme alicerce, sobre uma firme fundamentação, agora nós vamos analisar como uma pessoa insensata também constrói. E no verso 26, o Senhor Jesus Cristo chama de insensato a pessoa que ouve as palavras, mas não as pratica. Ela é insensata porque constrói ou está construindo a sua casa, edificando a sua vida sobre a areia. Insensato aqui, na ótica do Senhor Jesus Cristo, é aquele que ignora, aquele que duvida. O insensato é uma pessoa incrédula, ele não crê em Deus. E pode ser que todos os dias ele ouve a palavra, essa pessoa ouve, mas não pratica. É insensato, porque comete tolices. É insensato por ser incrédulo, por ser cético, por duvidar e assim por diante. E Jesus qualifica essa pessoa como insensato, porque também considera essa pessoa como uma pessoa que pensa ser autossuficiente na execução dos seus planos, seus projetos, seus desejos, suas vontades. Ou seja, essa pessoa, ela está indiferente em relação a uma proposta apresentada, a uma mudança de vida, a uma mudança de hábitos. E ela decide edificar, ou seja, construir a maneira dela. E aí Jesus diz também, em Mateus capítulo 22, versículo 29, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras. Vocês são enganados por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago assim afirma, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque quem é tão somente ouvinte e não praticante engana-se a si mesmo. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, há muitas pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse, ou seja, essas pessoas estão desconectadas. E quando as tempestades da vida se aproximam, elas criticam duramente a justiça de Deus. A verdade é que essas pessoas estão desconectadas de Deus. Seus pensamentos estão longe de Deus. Suas atenções estão em outro lugar. Pessoas desconectadas são pessoas vulneráveis. São pessoas que podem sofrer, são pessoas que podem se desesperar quando as tempestades chegam, pois elas estão desprovidas de alicerce, sem base, sem chão. Essas pessoas até declaram a sua fé, mas quando vêm as provações, elas acabam por negar a fé. E a vida espiritual se torna muito difícil, porque sem Deus em suas vidas, elas experimentam tão somente um vazio existencial. Elas estão vivendo, na verdade, uma religiosidade, e essa religiosidade, ela é, na realidade, uma falsa sensação de segurança. No verso 27, o Senhor Jesus Cristo nos informa que pessoas que edificam sobre a areia podem sofrer, porque as tempestades da vida também vão bater, os ventos contrários vão bater, e essa casa edificada sobre a areia, ela vai cair, ela vai ruir. E o texto diz no verso 27 que essa casa caiu e grande foi a sua queda. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é
é não negligenciar. Por isso a exortação, por isso o alerta, por isso devemos vigiar e praticar o que ouvimos, pois essas palavras do Senhor Jesus Cristo são palavras verdadeiras, são palavras de segurança, são palavras que precisam ser praticadas, perseveradas em nossas vidas. E conclusão. Para a gente concluir, nós precisamos entender que, tanto para o construtor prudente, quanto para o construtor insensato, a tempestade foi a mesma. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era necessário que nós tivéssemos bom ânimo. Lembra-se? Bom ânimo é coragem. João capítulo 16, versículo 33. Então a intensidade da chuva, a intensidade dos ventos, para as duas casas, tanto a que foi edificada sobre a rocha, quanto a que foi edificada sobre a areia, a intensidade foi a mesma. Mas a casa edificada sobre a rocha, e a rocha que é Jesus, permaneceu firme, porque quem nos sustenta é o Senhor. Agora, a casa edificada sobre a areia é uma casa que está prestes a cair. E grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. Então, a casa edificada, alicerçada sobre a rocha, resiste à tempestade, pois está fundamentada na rocha, e a rocha é Jesus. Que possamos nós construir, edificar, fundamentar as nossas casas sobre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua palavra, que é firme, que é a rocha. E vamos ver como terminou essa história. Versos 28 e 29, acompanhe aí, você que está com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus terminou de dizer estas palavras, as multidões que estavam ali e que ouviram, ficaram maravilhadas com o seu ensino. Aqui é o testemunho das pessoas, porque ele as ensinava com autoridade. E Jesus tinha autoridade porque ele, de fato, vivia o que pregava. Ele pregava o que vivia também. Jesus é a palavra. Portanto, o convite para nós aqui é que sejamos coerentes, sejamos sinceros, que possamos nós vivermos o que de fato estamos pregando. Porque lá nas nossas casas, lá na nossa vida, o Senhor é que vai legitimar, o Senhor é que vai dar autoridade na pessoa do Espírito Santo que sustenta as nossas vidas, que sustenta a nossa casa, que sustenta a nossa família, que nos abençoa e que possamos ser referências para as outras pessoas. Amém? Portanto, precisamos ter muito cuidado com a maneira como nós estamos vivendo, com a maneira como nós estamos conduzindo as nossas vidas, que não sejamos insensatos, mas sim sábios. Amém? Considere as palavras do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a extensão da sua família, e que a graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Amém.